Em 1986, eu morava em São Paulo e de lá eu mais umas pessoas ouvíamos os ecos da campanha de Miguel Arraes ao governo de Pernambuco, da energia que tomava conta desse estado por conta dessa volta de Arraes ao governo, né? A gente não se tinha internet, não sabia exatamente o que se passava do que a gente aqui em Pernambuco chama de guia eleitoral. Então a gente não sabia, não assistia, mas sabia da energia que tomava conta daqui do estado. E junto com uns amigos pensamos como a gente podia colaborar, né, com essa campanha, como a gente podia se envolver, mesmo em São Paulo, com essa campanha. E aí criamos uma história que seria o Homem da Mala, que eu fazia esse personagem e a gente caminhava com essa mala, né, falando de Arraias e tal. Começamos na Praça da Sé, aí foi bem legal, diz que quando chegou aqui em Pernambuco, essa história aí foi, pá, deu muito certo. Vamos continuar, vamos fazer no Rio. Aí o Homem da Mala foi pro Rio, fez mais uma roda lá para falar de Arraias e terminou que o Homem da Mala, esse personagem que eu fazia, chegou aqui a Pernambuco. E aqui, quando a gente chegou, né, para filmar por aqui, fazer umas coisas na rua, eu pude assistir ao guia eleitoral. E foi no guia eleitoral que um dia, fechando o guia eleitoral, tava lá um maguinho com seu violão, né, a tiracolo, cantando uma coisa linda, um decassílabo maravilhoso, lindo, que eu não vou me lembrar dele todo, mas me lembro do mote do final dele, que fazia: volta a raiz ao palácio das princesas, vai entrar pela porta que saiu. Essa pessoa era Zeto, maravilhoso, poeta incrível, que eu tive o prazer, pouco tempo depois, de conhecer e de trocar ideias com ele, né? E uma coisa que me chamou muita atenção era essa coisa daquela métrica daqueles versos. Não, rapaz, são uns versos decassílabos, se faz assim, 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 é A, B, bem, né? Me deu como se dava a arrumação. E isso entrou na minha vida por conta de Zeto. Eu comecei, não com a competência que os poetas fazem, né, com os grandes poetas que trabalham com esse tipo de poesia fazem, porque fazem na hora, fazem no improviso, recebem um mote, são capazes de criar coisas lindas a partir de um mote, né? Mas eu comecei a trabalhar devagarinho, escrevendo, colocando, e me serviu bastante a vida toda, porque em outras oportunidades eu usei esses versos para fazer aberturas de coisas que eu apresentava, para usar no vídeo, para tudo. Foi incrível conhecê-lo, depois eu acompanhei, depois a gente chegou até a trabalhar juntos numas filmagens, numa história que rolou, e eu comecei a acompanhá-lo em shows, em, em coisas que ele fazia, né? Porque eu ficava muito admirado com a força da poesia dele, né? Uma figura incrível, uma pessoa que, se não tive muito contato, tive o suficiente para marcar a minha vida. E tanto que eu me lembro, guardei o primeiro, os primeiros versos que fiz com os ensinamentos dele, que eu guardo até hoje da memória. Foi assim, tipo, para fazer esse exercício, né? Era uma coisa assim: vejo a vida tão cheia de beleza pelo quadro infinito do meu olho. Sinto o peito sem mais nenhum ferrolho quando olho com meus olhos de princesa. Sai dos homens, dos seus poros, a riqueza, escondida entre as presas de um porão. Sai em bando e não dá satisfação, corre solta, guiada pelo tato, pois se a vida é vivida em um só ato, o ciúme dilacera o coração. Viva Zeto, grato por me colocar nesse mundo da poesia, nesse mundo dos decassílabos. Um beijo grande.